Aí, e eu vou colocar para compartilhar a telinha. Vocês estão vendo? Então tá, hoje nós vamos acompanhar Jesus, né? A gente viu a última caminhada dele quando ele saiu da Galileia. A gente veio andando com ele pelo caminho. Ele veio curando, ele veio falando de parábolas, ele veio até Jerusalém. Aí a gente viu no último estudo a entrada triunfal dele, quando ele já ali no indo já para a sua última semana, ele já assume, né, o seu posto de rei, né? Ele já vai começando a assumir o seu posto de rei na entrada triunfal, já vai se permitindo, né? Porque antes nas curas ele falava, não fala da cura, não comenta com ninguém. Agora a finalização do ministério dele está mais aberta. E aí ele entra em Jerusalém, né? E a gente está nesse pedacinho da última semana e agora a gente está bem nos últimos dias, né? Então a última ceia. Rodolfo, se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá? A última ceia ocorre na quinta-feira, sexta-feira ele já é crucificado, sábado ele descansa e no domingo ele ressuscita. Então a gente está nesses últimos dias aqui, né? A gente tem aí essa quinta-feira à noite, que era a quinta-feira que estava se comemorando a Páscoa. E a Páscoa é uma comemoração dos judeus muito importante, porque ela comemora o quê? Vocês lembram? Ela comemora a saída do povo lá do Egito. Lembra que a gente estudou quando eles eram prisioneiros? E aí, na última praga, Deus instruiu Moisés, né, que o povo deveria comer os pães asmos, sem fermento, um sacrifício de um cordeiro, devia também colocar sangue nos umbrais da porta, porque eles sairiam, né, eles iriam embora ali, eles deixariam aquele país. Então, a Páscoa significa essa festa, assim, Deus adora uma festa, uma festa de libertação, da libertação da escravidão. Então, é bem interessante porque Jesus agora vai fazer a ceia de Páscoa, né, a última refeição que ele vai ter com os discípulos, justamente na Páscoa e dando esse novo significado de libertação. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro, né, que vai ser morto e que vai prover a libertação, do povo do pecado, da escravidão do pecado. Aí tem esse quadro bem famoso do Leonardo da Vinci, da Última Ceia, e a gente está ali, só para vocês entenderem, em Mateus 26. Então, se vocês quiserem deixar a Bíblia de vocês mais ou menos aí no gatilho, é onde a gente vai começar a falar um pouco aqui dessa Última Ceia. Então, o que que acontece, né? Jesus, nesse dia, na quinta-feira, ele fala para os discípulos, lá em Mateus 26, 18. Vocês não precisam ler comigo, assim, é só acompanhar agora, depois eu vou pedir para vocês lerem comigo. Ele vai falar para os discípulos irem até a cidade, conversar com um certo homem que eles iriam encontrar e falar para ele que eles queriam celebrar, que o mestre estava pedindo para celebrar a Páscoa na casa dele. E os discípulos fizeram dessa forma. E eles foram para essa casa, né, que seria no andar superior dessa casa. Lá em Marcos, vai falar, quer ver? Acho que não é em Marcos, mas vai falar que eles iriam encontrar, acho que um homem pegando água. Agora eu não lembro, Rodolfo se lembrar de cabeça também, mas que eles iriam encontrar um homem procurando água e que eles deviam conversar com esse homem e pedir um lugar, que o mestre queria um lugar aqui. É em Marcos mesmo, Marcos 14, 13.
Então enviou dois dos seus discípulos, dizendo: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Então os discípulos foram e prepararam a a última ceia, que aqui é como Leonardo da Vinci fez a interpretação, não que ela foi exatamente assim, mas esse quadro é muito famoso, né? E aí, no jantar de Páscoa, é um costume que os judeus, né, as pessoas que chegam, lavam os pés, né? Os pés viviam empoeirados das estradas, é um costume mais antigo do Oriente Médio, que as pessoas, ao chegar na residência, elas são lavadas os pés pelos servos. Então, os discípulos chegaram lá, ficaram lá esperando, né, tá aquela expectativa, quem vai limpar o nosso pé, quem vai limpar o nosso pé? Jesus ficou lá vendo se eles iam se mobilizar ou não. E de repente Jesus pega, amarra a toalha na cintura e ele começa a limpar os pés dos discípulos. E é interessante, só para a gente contextualizar aqui esse momento desse jantar, né? Os discípulos estavam vindo lá da Galileia numa discussão de quem ia ser o maior, de quem ia ser o que estaria primeiro no lugar do reino dos céus, quem que estaria à direita, quem que estaria à esquerda. Eles ainda tinham aquela visão de que Jesus libertaria eles dos romanos, que Jesus seria um príncipe, um rei deste mundo. E Jesus sempre tentando colocar na cabeça deles a natureza do reino deles por meio de parábolas e também falando que o reino dele não é deste mundo, né? Então ele sempre foi falando no caminho. Mas mesmo assim, os discípulos ainda tinham naquele coraçãozinho deles duros ali, essa coisa de quem seria o maior, quem estaria do lado. Tanto é que na Bíblia, quando a gente for ler, vocês vão ver que tem assim o discípulo que sentou do lado, o discípulo que sentou do outro lado de Jesus, meio que tentando ali estar ao lado do rei, né? Como se fosse a direita e a esquerda. Essa referência a quem senta do lado de Jesus numa mesa, no banquete, é importante porque, dentro do contexto das refeições, de como eram feitas naquele tempo, elas significam muito, porque geralmente sentava do lado da pessoa mais importante, era colocada assim, ó, é igual a primeira fatia de bolo. Né, a primeira fatia de bolo no aniversário, você dá para a pessoa que você considera mais significativa, mais importante, entre aspas. E assim era a mesa dos jantares naquele tempo. Era colocado sempre a pessoa mais importante e ao lado dela a que é a segunda mais importante ou a que você quer dar mais ênfase naquele momento. Mas tinha, sim, um significado esse lugar à mesa, né, nos banquetes. E Jesus chega e com essa atitude dele de lavar os pés, ele está ali dando uma clara mensagem, né? Ele está dando uma clara mensagem para os discípulos, dizendo que ele que é o rei, né? Ele que era ali o mestre, ele que se pôs, que se humilhou para lavar os pés. E é esse contexto que nós vamos ler agora. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias aí em João, nós vamos ler João 13 do 1 ao 12. Hoje a gente vai ler muita Bíblia, tá? Então se prepare aí que a gente vai ter umas boas leituras. Queria saber se alguém podia ler para a gente João 13 de 1 a 12. Eu posso ler. Então, lê, Rô. 13 de 1 a 12. Isso. Jesus lavou os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia
tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha em que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Ah, Até aí, pode, Claudoso? não, só até aí, tá bom, tá ótimo. É, é bem interessante porque assim a Bíblia vai dizer que Judas já tinha conversado antes com os chefes da lei, com os saduceus, ele já tinha conversado com essas pessoas e já tinha esquematizado a prisão de Jesus. Então ele já foi para a Santa Ceia, para essa última ceia, para esse jantar, ele já foi sabendo que ele tinha já maquinado o plano, que ele já tinha arranjado tudo. Então, quando Jesus chega ali no jantar, os discípulos ainda estavam com algumas dificuldades, vamos dizer assim, dessa caminhada até da Galileia até Jerusalém, de compreensão a respeito de quem eles eram ali no reino dos céus, nessa competiçãozinha entre eles, às vezes um coração amargurado, Judas ali carregado com, com os planos deles, e todos eles chegaram, de certa forma, com esse viés ali naquele contexto do banquete. E Jesus, pegando essa atitude de se colocar no lugar de servo e lavar os pés, esse ato foi muito simbólico porque é um ato em que ele se humilha no sentido de se colocar na posição de servo, sendo ali considerado o rei, o mestre, e lava os pés dos discípulos. Então, sem dar sermão, ele mostra numa atitude, ele vai acalmando o coração e vai abrandando o coração de todo mundo. E é interessante que Pedro pontua isso, fala, não, o senhor não vai lavar o meu pé. E a gente vai ver que Pedro tem muito esse tipo de comportamento. Só na lição de hoje, a gente vai ver duas atitudes de Pedro, né? Que ele fala: Não, jamais você vai lavar o meu pé. Imagina, né? Aí Jesus falou assim: Olha, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele falou: Então lava meu pé, lava minha cabeça, lava o corpo inteiro. Aí Jesus falou para ele assim: Não, você já é lavado, né? Assim, você já foi batizado, né? Então não precisa ficar se lavando. Ele não quis dizer da lavagem de uma limpeza física. Ele estava dizendo aqui literalmente de uma lavagem metafórica, que é assim, você já é lavado, você já tem é, o perdão dos seus pecados. Você já está se deixando ser moldado no caráter, se lavando. Você já sabe que você precisa se lavar, né? Então, esse ato, ele calmamente vai ali lavando os discípulos e vai moldando a percepção deles. E ele já vai mencionando aqui de Judas que vai trair. Ele já vai deixando bem claro que um vai trair, que tem uma pessoa que não já está com o coração meio que endurecido ali. Ele vai colocando essas falas, ele vai apresentando bem claramente, não é sutil. Fala assim, ele está dando indireta. Ele foi dando umas indiretas bem diretas, né? Agora, essa foto aqui é mais parecido com como que era o jantar deles, né? A gente vê aqui a foto do Leonardo, foto, né? A pintura do Leonardo da Vinci com uma mesa, todo mundo muito branquinho, né? Refletindo os valores e a cultura na época em que foi pintado esse quadro.
Só que possivelmente o que era mais realista foi um jantar como esse, né? Que eles ficavam reclinados, quase que sentados em divãs, né? E reclinados. A refeição de Páscoa era uma refeição que se comia nessa posição reclinada, em que eles apoiavam com o braço esquerdo e comiam com o direito. Por isso que, em algumas vezes, as pessoas ficavam muito próximas, como vocês podem ver aí, do peito da outra, ou na altura do peito. Por isso que vai falar que João estava reclinado em Jesus, mas era mais por conta desse posicionamento à mesa na hora que eles estavam comendo, né? Então, eles estavam comendo ali. Jesus lava o pé e eles, quer dizer, primeiro Jesus lava o pé, depois eles começam a comer. E nesse momento inicial ali, Judas é identificado como traidor. E aí nós vamos ler o que que Jesus falou para ele em João 13, 18 a 30. Eu vou ler para vocês, tá? Então, João 13, 18 a 30. Sim, aqui ele fala aqui. é, Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Os discípulos, lá em Mateus 26, vão perguntar, porque Jesus vai falar mais claramente. Essa aqui na tradução da Nova Versão Internacional fala a tradução é melhor, vai falar que é aquele que está comendo do meu pão, e era Judas. Então, em Mateus 26, se a gente for lá, ele vai falar que eles estão. Eu vou ler essa parte para vocês. Chegada a tarde, Mateus 26, 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. E aí, aqui em João vai falar que Jesus fala para ele: pode ir lá fazer o que você tem que fazer, vai completar então a sua obra. E aí Judas sai da mesa nessa hora do jantar. Ele sai para ir conversar com as pessoas que ele tinha combinado a traição de Cristo. E Judas, ele, na verdade, assim, Jesus, em vários momentos, na hora que ele está perguntando e falando, alguém vai me trair, e ele vai apontando, e ele vai colocando isso, são tentativas de, ao mesmo tempo, ver se Judas colocasse ali a mão na consciência, refletisse e decidisse mudar a rota dele. Só que ele não mudou a rota. Ele não mudou a rota e ele acabou optando por continuar o plano. E na hora que ele continua o plano dele, e sai ali do jantar, é como se ele não tivesse mais volta, né? Ele decidiu, ele selou ali a opinião dele, ele fechou a porta para a sensibilidade do Espírito Santo e continuou com o plano dele. E ele saiu. E nisso continua a última ceia e vai continuar agora com a parte do lava-pés, né? Do lava-pés não, a parte da comida, que é o vinho e o pão sem fermento. Aqui, na verdade, eu trouxe fotos porque esse sábado na igreja a gente teve essa cerimônia, a da Santa Ceia. Eu acho que a Regina já foi uma vez na igreja que estava tendo essa cerimônia. Eu não sei se foi. Você já foi também, Suzana? Você já viu?
Essa cerimônia, a gente faz bastante na igreja, e essa é foto do sábado. E eu sabia que a gente ia falar disso, eu tirei foto das crianças. Então, aqui tá a Filipa e o Tomás, que é bem perfeccionista, lavando o pezinho da Filipa. E é muito interessante porque eles amam essa cerimônia e como é significativa para eles, assim, sabe? Eles se engajam, é um símbolo, mas que Deus usa esses símbolos para que a gente possa refletir, para que a gente possa interiorizar. E ele é universal, né? Porque a gente poderia pensar assim, podia ser alguma coisa cognitiva, filosófica. Não, mas é um ato, né? É um símbolo. E o símbolo ele é muito interessante porque a gente internaliza ele. E ele fica preso no nosso coração e na nossa mente de uma forma muito mais forte, né? Ele nunca pode ser superior ao significado, né? Ou um fim em si mesmo, mas ele deve sempre apontar para uma reflexão, para que a gente possa entender o que aquilo significa. Então, ali a Filipa lavou o pé do Tomás, o Tomás lavou o pé da Filipa, e depois a Filipa lavou o meu pé. Então, eles adoram participar, e é muito bonitinho que depois que a gente termina de lavar os pés uns dos outros, a gente se abraça, e você vai vendo as famílias se abraçando, ou as pessoas que estão lavando os pés, e fazem uma oração. E é muito bonitinho ver eles orando porque eles oram e você vai vendo como que um gesto tão simples provoca na gente uma reflexão tão importante, né, de que nós somos servos uns dos outros, né, que não existe ninguém melhor do que o outro, que todos nós somos ali criaturas criadas por Deus, e quando o próprio Deus se ajoelha para lavar os pés dos discípulos, ele está dizendo que aquele que quer ser maior no reino dele tem que ser menor, né? E assim, eu lembrei muito disso enquanto eu estava ali com as crianças, porque a gente também leu aqui no estudo que a gente deveria ser que nem uma criança, né, para entrar no reino dos céus. E como eles entendem isso de uma forma até mais verdadeira, às vezes, do que a gente, que tem tanta mágoa no coração, olhando para o outro, cheio assim de orgulho, porque o outro me feriu, porque o outro me pisou, porque o outro fez isso comigo. E essa cerimônia faz a gente lembrar que a gente deve ser pequenininho, que nem o coração de uma criança. E logo depois, Jesus, ele na última ceia, ele vai pegar o vinho, que é o suco de uva não fermentado, porque nessa cerimônia, apesar de estar escrito vinho lá na Bíblia, vinho e suco de uva eram só graduações, né? Não tinha geladeira, então você deixava muito suco de uva ali no sol, o negócio dava uma fermentada. Então, vinhos tinham graduações, né? O suco puro também era, a palavra utilizada é vinho. Só que nessa cerimônia em específico, era uma cerimônia do não fermento, né? O não fermentado, fermentado para os judeus, tem uma conotação de pecado. Então, é o puro suco da uva mesmo e o pão não, também sem fermento, né? E aí nós vamos ler lá em Mateus 26, quem puder ler, do 26 ao 30. Então, Mateus 26, do 26 ao 30. Se alguém puder ler. Ah, eu posso. Vocês não ficam Lê. cansados? Não, a gente gosta, Que lê pra dó! gente. É, Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Fico pensando, né, Jesus falando isso, assim, olha, eu tô bebendo com vocês aqui, vocês continuem fazendo isso para lembrar, né? E os discípulos não tendo ainda essa compreensão muito exata das palavras, né? Não tendo exatamente a compreensão.
E ele falando que é o sangue dele, que é o corpo dele. E ele termina a refeição falando que ele não ia mais beber, e que ele ia beber com eles de novo no reino do Pai. Toda vez que eu leio isso, eu me arrepio, porque eu fico imaginando assim, Jesus falando ali com muito amor, olha. Ele sabia que era a última refeição com eles. Ele estava despedindo e dizendo: Nós vamos comer juntos. É muito bonito o jeito amoroso que ele fala. Nós vamos comer juntos a próxima vez. Vocês continuem fazendo isso para lembrar desse momento, né? Então a gente continua fazendo isso como cristão para lembrar justamente do sacrifício de Jesus e tendo a confiança que logo em breve a gente vai fazer isso com ele, né? No reino dos céus. Então é algo que nos lembra tanto do sacrifício, mas que também aponta a esperança de que logo em breve um dia nós vamos fazer isso junto com ele novamente. Ele é um Deus de alegria, um Deus de festa. E ele terminou essa parte aqui dos discípulos, vamos dizer, finalizando os seus últimos momentos na terra com um jantar, né? Então, assim, confraternizando, é na mesa, é sempre na mesa, numa refeição, em que também nós temos ali a presença de Deus sempre com a gente. É Ele que está na nossa mesa. Por isso que a importância de sentar com a família à mesa é fundamental, porque é como se a gente estivesse ali dizendo para Ele obrigado por tudo, obrigado por estar aqui na nossa mesa, e um dia nós estaremos à sua mesa, né? Nós estaremos sentados no seu banquete. Então, foi muito bonito o jeito que eles terminaram. Eles terminam ali aquela refeição e eles vão para o Monte das Oliveiras. E aí, gente, não tem como. Vocês vão ter que ler comigo vários capítulos hoje, porque os capítulos mais lindos das falas de Jesus estão nesses últimos momentos, que são as últimas horas. E ele fala coisas assim que são mensagens que foram para os discípulos. Mas agora vocês vão ver que tem esse duplo sentido todos os textos, porque ele vai dizer ali no contexto dos discípulos daquele momento, mas a gente sabe que também é dito para a gente como discípulo dele e os discípulos de todas as eras, né? Nós continuamos ouvindo essas mensagens e ela não tem um tempo específico, apesar de ser bastante ali no contexto, daquele momento, são mensagens que até hoje são importantes para a gente. E essas mensagens estão lá em João, né? Então eu vou pedir para vocês irem lá para João. Ah, e antes de ir para João, só vou mencionar aqui, né, que Pedro, nesse caminho aí, indo para o Monte das Oliveiras, é, Jesus vai explicar que ele vai ser morto, né? Ele vai explicar que, de novo, o que vai acontecer com ele. Ele tinha acabado o jantar e ele estava tentando explicar para os discípulos: olha, não fica assustado, que agora vai acontecer umas coisinhas meio difícil, né? Vão acontecer, não fiquem escandalizados com o que vão acontecer, porque vocês vão ver. Ele sabia que os discípulos seriam muito tentados e passariam por muita provação, vendo Jesus sendo preso, machucado. Porque pensem vocês, eles viram Jesus sendo transfigurado, eles viram Jesus curando, eles viram toda a parte, vamos dizer, divina e sobrenatural de Jesus. E eles acreditavam na cabeça dele que em algum momento aquilo ia pum para fora. Né? Eles viram a entrada triunfal de Jesus. Eles foram vindo nessa última semana, vendo de pouco a pouco Jesus se mostrar ali como o Messias, como o ungido, como o enviado. Então, na cabeça deles, isso ia ser uma progressão que ia culminar com uma coroação de Jesus. Por isso eles estavam com aquela coisa dentro do coração deles de quem que seria ali o mais importante do reino. Quando Jesus lava os pés, ele está fazendo justamente agora um caminho de conscientização do que ia acontecer com ele e com os discípulos. E ele está falando para os discípulos: olha, atenção, vão acontecer coisas, vocês vão ficar escandalizados, mas fiquem tranquilos, isso está acontecendo porque é profecia, eu preciso fazer isso. E ele vai ter várias falas disso. E ele está começando a falar aqui. E quando ele está falando isso para Pedro,
né? E Pedro fala assim: Nossa, você nunca vai ser, você nunca vai me escandalizar, nada do que acontecer com você vai me atingir. Aquele discurso de Pedro, né? Que fala assim: Você jamais vai me lavar. Eu fico imaginando a personalidade de Pedro, sabe aquelas pessoas que falam assim: Nunca vai acontecer comigo, jamais deixarei isso. Aquelas pessoas que são de uma oratória muito assim intensas, né? Ele era intenso ali. Então Jesus estava lá explicando: olha, vai acontecer isso. Ele jamais, comigo não. Aí Jesus já tinha falado para ele lá no lava-pés: olha, sua autoconfiança e seu orgulho estão um pouquinho alto. Se eu não deixar eu lavar seu pé, você não tem parte do meu reino. Aí Pedro já ficou: então lava a cabeça, lava o pé. Aí aqui Pedro de novo falando: jamais vai acontecer isso. Aí Jesus fala para ele: olha, você baixa a bola de novo, que até hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Quer dizer, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro meio que murchou, né? Não entendeu muito. Eu fico pensando que Pedro, nesse momento ainda, com aquele orgulho, essa autossuficiência dele, não deve nem ter entendido, nem deu bola porque Jesus falou, sabe? Assim, ai, nem deu bola, né? Ai, antes que o galo cante, eu vou negar ele 3 vezes. Jamais negarei ele. Ele ainda não tinha essa percepção do que ia acontecer. E aí nós vemos esse caminho, Jesus conversando com eles, né? E aí eu queria que vocês acompanhassem comigo João 14 e João 15. Eu vou ler para vocês e eu vou ler na versão internacional, tá? E Jesus está falando para eles, né? São falas de Jesus mesmo. Em algumas Bíblias isso está até em vermelho, porque são falas de Jesus, tá? Então, João 14, do versículo 1, eu vou ler. Ele vai falar para assim: olha, não fica preocupado, não se turbe o coração de vocês, não se perturbe o coração de vocês. Lembre-se que ele está ali já preparando os discípulos para o que vai acontecer. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé. E Tomé sempre é o que questiona, porque ele é mais desacreditado, né? E quem está assistindo The Chosen é bem interessante, porque o The Chosen vai falar dos escolhidos. Então, eles vão trabalhar muito bem a personalidade dos discípulos, né? E Tomé sempre é o que é o mais questionador, o mais incrédulo. Diz Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, Jesus, assim, ele é muito amoroso nesse último discurso. Fica imaginando vocês nessa situação. Ele está falando para eles: olha, vai acontecer muita coisa ruim, não se escandalizem, mas creiam em mim. Não fica com o coração perturbado, né? Eu volto. E ele está falando que ele vai, mas que ele volta. E ele fala que enquanto ele não volta, ele está preparando o lugar porque ele quer voltar. E ele fala: e meu maior desejo é que onde eu estiver, vocês estejam comigo.
E agora vão vir os discursos amorosos de Jesus, amor puro. Você aperta assim, só sai esponja de amor. Que ele vai dizer que ele é um com o Pai. E aqui ele já vai introduzindo o conceito de que também nós somos um com ele. Quando a gente escolhe estar com ele, a gente também vai começando a ter esse poder disponível para a gente, que é o que ele fala aqui no final. Eu, quem vê o Pai, me vê. Sou um com o Pai, a unidade. E vocês também, ao pedir no meu nome, ao pedir ao Pai no meu nome, vocês também podem fazer parte desse poder. E aí, Jesus continua, vamos lá, o versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes. Aqui está marcado, porque o Judas, o Iscariotes, já estava lá tratando de outros problemas. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse e que eu disse. Deixo a paz a vocês. A minha paz eu dou a vocês. Eu não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Então, ele está falando aqui do Espírito Santo. Ele falou: olha, eu estou indo, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai falar da unidade do Pai com ele, com o Espírito Santo, e da morada que ele vai fazer em nós. Né? Ele está falando assim: eu vou ainda continuar com vocês presentes através do Espírito Santo. E aí, por fim, ele vai falar de João 15, que ele está explicando esse conceito de unidade, ele está explicando para eles que, mesmo que ele não esteja mais ali presente fisicamente com eles, eles não estão abandonados. E ele está tentando explicar esse conceito para os discípulos, para eles não ficarem tristes nem sobressaltados com a ausência dele. E isso é muito interessante porque muitas vezes, até hoje, assim, as pessoas falam: ah, eu não vejo Deus, cadê Deus? Né? Aonde está Deus? Né? Como se precisasse do Deus físico, né? E é bem interessante porque a gente já vem estudando isso, falando que muitas vezes eles viam o Deus físico, né? Assim, agindo, fazendo milagres. Eles tinham a presença de Jesus e eles não reconheciam Jesus, né? Então, falando justamente que tem a ver com obedecer os mandamentos, amar a Jesus e obedecer os seus mandamentos, como ele fala aqui, para você ser morado por essa divindade, né? Para que você seja ali uma com essa divindade. Por isso que ele vai falar que o mundo não conhece o Espírito Santo, porque às vezes as pessoas que estão tão arraigadas nessas percepções do mundo não querem nem ver. Como assim não viram Jesus que estava presente ali, curando, fazendo coisas que ninguém nunca fez, e as pessoas simplesmente não queriam ver. E aí ele vai falar uma metáfora que para mim é uma das mais lindas da Bíblia.
A Roberta sabe que eu sempre falo dessa metáfora. Quando eu vou falar alguma coisa, eu sempre uso essa metáfora. Queria que vocês acompanhassem comigo João 15. Aí depois eu vou fazer uma pausa, tá? Vamos começar o João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu o escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. É bonito a ideia da videira, porque a videira, primeiro, era uma árvore muito especial naquele tempo. Só que era uma árvore que produzia frutos, e o fruto mais importante ali do momento, que ela era um símbolo de produtividade, de fruto, né? De uma árvore que produzia realmente, que tinha um significado na cultura. Então, assim, quando a gente viaja, quando eu fui para Israel, as sinagogas geralmente são decoradas com vinhas. Então, você vê uva e cachos de uva em vários edifícios, mostrando tanto que ela era presente e importante. Por outro lado, Jesus não se comparou a um cedro, não se comparou a uma árvore robusta, forte. Ela se comparou a uma videira, porque a videira, para ela ser, ela não é uma árvore que nasce frondosa, ela precisa muito dos ramos. Ela precisa estar ancorada, ela vai crescendo em grades, você coloca você sempre tem que apoiar ela em algum lugar para ela ir, né? Ela não é uma árvore frondosa, mas é uma árvore que precisa do todo. E está falando justamente da gente estar ligado a ele como a fonte da nossa vida, né? E como que a gente se torna uma unidade com ele. A gente começa a estar ligado na vida, que é ele, e é ele que provém a vida para a gente. E a partir de estar permanecendo nele, a gente também começa a produzir os frutos. E é lindo que ele fala: quando você começa a produzir frutos, o meu Pai é glorificado. Ou seja, você glorifica, você adora a Deus quando você produz os frutos. E aqui está falando de uma outra coisa também. Não sei se vocês viram tanto de obedecer, né? Da obediência aos mandamentos. O quanto isso é importante. Você me ama, então você me obedece. Você me ama, então você me obedece. E ele vai falar um outro aspecto também aqui, de amar uns aos outros. Voltando ao contexto, ele está falando para os discípulos assim: olha, vocês entraram naquele jantar há 2 horas antes, ainda com o coração carregado de quem ia ser o maior no meu reino. Aí eu lavei o pezinho de vocês. Vocês entenderam.
Agora, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: vai ter coisa ruim, né? Mas vocês não estão órfãos. E ele está falando: eu estou com vocês, eu moro em vocês, vocês estão ligados em mim. A vida de vocês é a minha vida. E ele vai falar: obedeça, só não sai do caminho, obedece os meus mandamentos. E ele vai dizer: acima de tudo, amem-se uns aos outros, assim como eu amo vocês, e eu dei a minha vida por vocês. Então, ele está querendo dizer para os discípulos: se o seu amor pelo próximo, e até chama a gente como discípulo, né? Não tem que estar assim pelo que o outro fez, pelo que o outro deixou de fazer. Ao olhar para o próximo, ao olhar para a pessoa que está perto de você, olhe como se fosse também o meu filho, como parte dessa videira. Então, assim, o mais importante é amem-se uns aos outros. E aqui eu vou dar a minha primeira parada. Queria saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa que veio no coração, que quer compartilhar, uma pergunta. Alguém quer falar alguma coisinha? Eu queria, Karine, voltando um pouquinho atrás, quando a gente lê a Bíblia sobre Judas, de alguma forma Jesus seria entregue, né, para morrer na Uhum. cruz. E o caso de Judas não era para acontecer, Jesus sabia. Como é que ficou essa história toda? Nossa, eu vou tentar responder. Mas, Rodolfo, se você quiser também responder, fique à vontade. É, é assim, Jesus, ele sabe o que vai acontecer. Óbvio, ele sabe o saber o futuro não quer dizer que ele determina o futuro. Jesus, na verdade, sempre vai tentar fazer com que você mude, só que ele respeita o seu livre-arbítrio. Mas ele é aquela coisa de bater na portinha do coração. Ele vai tentar ali. Mesmo ele sabendo o que vai acontecer, ele não torna isso uma predestinação. Ele vai fazer sempre você, e como Deus poderoso e de justiça, ele também vai sempre ali bater na portinha do seu coração, tentando que você mude, né? Então, assim, ele sabia que ia acontecer, mas ele não podia, não significava que, por exemplo, é determinado que Judas não tinha escolha de mudar, né? Ele sempre vai ter uma escolha de mudar. Não sei, Rodolfo, quer tentar explorar um pouquinho mais aí? Porque às Eu, vezes, de alguma forma, ele seria crucificado, não precisava ser. não. Na verdade, assim, o plano original, ele seria crucificado. O plano original. É que assim, é difícil a gente entender isso, porque parece coisa de ficção científica. É muito difícil entender isso. Assim, o plano original seria que ele fosse possivelmente um sacrifício como era o cordeirinho no templo, como o sacerdote fazendo o mesmo procedimento que era feito no cordeirinho. Era uma cerimônia, entendeu? Isso seria o jeito como ele indo se entregar. Agora, a parte da crucificação é a parte, vamos dizer assim, do que deu errado, do que, que não era para acontecer o plano original. Mas Jesus já sabia que isso ia acontecer por outro lado. Entendeu? Assim, existe essa coisa que ele sabia que ia acontecer, mas ao mesmo... Ai, Rodolfo, ajuda aí. É, isso é bem Que... complexo. A gente não tem uma resposta exata para dar para isso, mas a gente pode abrir várias possibilidades. Tem muito a ver com a questão da predestinação. Tá? Uhum, Ah, até o século XIX, até o final do século XIX, o pessoal acreditava que se você soubesse as condições atuais, ou seja, se soubesse onde estão todas as partículas agora, você conseguiria definir o futuro. Você conseguiria saber tudo o que vai acontecer no mundo. Porque até aquele momento a gente achava que a mecânica newtoniana, né, até o que Newton descobriu, governava tudo. E se fosse assim, tudo era determinado. Então, todo mundo naquela época, assim, os principais teólogos, eles tentavam colocar a predestinação dentro da teologia. Então, assim, você nasceu, você tem um caminho, você vai ser salvo, vai ser perdido, mas isso já está escrito para você.
Eu ainda não sei, mas já está escrito. Então Deus já sabe o que vai acontecer. Mas daí veio a tal da mecânica quântica. E a mecânica quântica descobriu que, na verdade, quando a gente olha para as partículas muito pequenas, a gente não consegue prever a posição delas. Porque quando você vai tentar prever, você altera a posição delas. É mais ou menos isso. E isso na filosofia e na teologia teve um impacto muito grande. Porque se eu não consigo prever, e tudo é feito dessas partículas muito pequenas, então eu não vou conseguir prever nada, né? E aí aumentou mais ainda os mistérios acerca de Deus. E aí voltou o que está mais de acordo com a Bíblia, que é não ser determinista, ou seja, não acreditar aí no pré-destino. Como que a gente entende mais ou menos hoje? Hoje a gente conhece muito sobre o tempo também. E hoje a gente sabe que o tempo não é absoluto. Até tempos atrás a gente pensava que a gente ficava parado e o tempo ia passando. E a gente não tinha controle nenhum sobre o tempo, ninguém teria controle nenhum sobre o tempo, tá? Mas o que a gente pode, o que a gente tem é espaço e tempo. Então você está num lugar e num tempo, e você pode, em teoria, ainda só em teoria, né, mas matematicamente, pelas leis que a gente observa que descrevem o universo, seria possível você viajar no espaço e no tempo. A gente não tem meios para isso e acho que nunca a gente vai ter meios para isso, né? Mas o que a gente pode imaginar assim é que Deus já viveu em todos os espaços e todos os tempos. Então ele conhece o que aconteceu, o que vai acontecer. Para a gente o que vai acontecer para ele é o que aconteceu, tá? Então ele já sabe o que vai acontecer, mas ele não está determinando o que vai acontecer. Então ele vai trabalhar sempre de acordo com os propósitos dele. E é isso que Jesus estava fazendo ali. Ele está trabalhando para resgatar Judas. Ele sabe que Judas não iria atendê-lo. E ainda aí tem umas questões quanto o que Jesus sabia naquele momento, porque ele estava aqui num corpo humano, né? O Pai sabia mais do que ele. Ele com certeza sabia que seria sacrificado e ele revelou ali que ele sabia quem o entregaria, tá? Mas ele atuou para tentar salvar Judas. E é sempre assim, ele sempre vai estar dando uma chance para as pessoas, tá? E ele já sabe o futuro porque ele conhece tudo o que acontece, como se ele já tivesse vivido o futuro também e está agora no presente. É uma coisa que a gente não consegue ter vivido o futuro e estar agora no presente aqui. Então ele já sabe que vai acontecer, mas ele não precisa mexer em nada para que isso aconteça. Agora, quando a gente vai nessa questão aí do livre-arbítrio, então isso tem o que a gente chama de livre-arbítrio. A Deus ele dá o livre-arbítrio. Então, ele saber que vai acontecer aquilo, não é que ele projetou as coisas para que acontecessem aquilo, é que ele já conhece aí o tempo. Mas a gente vê também na Bíblia diversas vezes que Deus atuou, Deus mandou um anjo para atuar para que alguma coisa acontecesse de acordo com o seu propósito. Então, a gente vê que existe uma guerra entre o bem e o mal, aí entre Satanás e Deus, em que Deus, em algumas situações, ele atua para determinadas coisas. Então é meio complicado saber assim quando que Deus vai atuar para que aconteça alguma coisa e quando que ele não vai atuar. O que a gente sabe é que em relação à salvação, às atitudes das pessoas, Deus não vai fazer nada para que você seja perdido, para que aquilo seja cumprido, mas ele já sabe quais as atitudes que você vai tomar e se você está perdido ou não. Não sei se deu para entender ou se só piorou mais ainda. É mais ou menos, mas de qualquer jeito ele seria sacrificado, é isso. Ele Isso, exatamente. Seria. O plano dele é que ele precisaria ser sacrificado. tá. Eu até lembrei de um exemplo, é que é muito difícil explicar isso, eu não consigo, às vezes, ser. É bom ter esse olhar mais diretivo. Mas uma coisa que me ajuda muito a entender é como mãe, às vezes. Por exemplo, às vezes eu sei que a Filipa está mentindo, por exemplo. Eu sei que ela está mentindo. Então, assim, eu sei. Eu sei que existe a possibilidade dela mentir para mim, conhecendo no contexto, vendo ali as coisas. E muitas vezes eu uso uma forma de perguntar para ela, Filipa, tal coisa e tal coisa. Eu questiono ela para ver se ela põe a mão na consciência e percebe que ela deveria agir de uma outra forma, refletir. E eu falo, você tem certeza? Você tem não sei o quê? Filipa, vamos pensar de novo. E eu fico instigando assim para ver se ela muda, mas eu sei que ela vai escolher o errado e que ela vai fazer o errado. Mas às vezes eu fico ali instigando, instigando. Então, assim, eu não causei eu saber o que ela fez, não foi uma predeterminação, digamos assim.
Mas eu ali tento, às vezes, questioná-la, colocá-la ela assim para ela pensar, até para ela mudar o comportamento dela. Ô, Cá, O Ká, eu acho que até um exemplo que sempre me vem na cabeça é sobre a história já está contada, mas ele nunca vai deixar de tentar ajudar, né? E eu acho que quando Jesus fala, né, livra de mim este cálice, né, e que seja feita a sua vontade. Ele já sabe que isso vai acontecer, mas ainda dentro dele também, quem sabe, pode existir a chance é, dele intervir em alguma coisa. Você acha que pode ser mais ou menos assim ou não? Porque ele sempre vai tentar ajudar. Por mais que a história seja contada, por mais que ele já sabe, não, ele não vai mudar, mas ele sempre vai tentar, não? Eu acredito que sim, ele sempre vai tentar. Ele é um Deus de amor, ele sempre vai tentar te resgatar. Eu acho que a cena do tô à porta, batendo na porta do seu coração, ele sempre vai continuar. E por vezes a gente acho que essa cena do cálice, né? Assim, a gente fala assim, ai, afasta de mim esse cálice, né? Mesmo sabendo que ele ia ter que enfrentar, ele também estava sentindo angústia, ele também estava sentindo toda é, a frustração e o medo e a ansiedade daquele momento, né? Nesse caso específico de Jesus, a gente vai falar disso daqui a pouco. É, É, pode falar. essa passagem é uma passagem muito importante para definir o que Jesus era, que ele não era só Deus, ele era ao mesmo tempo Deus e ele era humano. E aí a gente vê bem a natureza humana aflorando. A gente vê ali, nesses últimos momentos, a gente vê muito a natureza humana de Cristo. A gente vê Cristo com medo, Cristo sofrendo, chorando, tudo isso. A gente vê muito a natureza humana de Cristo ali. Eu acho que eu vou falar daqui a pouco também mais disso, porque justamente também esse processo da natureza humana dele foi até um processo lindo, porque ele se ancorou no Pai, né? A natureza humana, ele se ancorou, as frustrações, os medos, ele jogou no Pai, mesmo entregando a vontade do que o Pai fizesse. Então, é bonito, a gente vai chegar daqui a pouco. Sil, quer falar? eu queria falar, voltando do Judas lá, eu acho, não sei, a minha visão, eu acho que Judas se sacrificou também. Em que aspecto? Eu sei que você ia fazer essa cara. Alguém tinha que fazer, alguém tinha que dedurar, alguém Não. tinha que causar. Na verdade, não era o plano original. Não, Mas aonde está escrito que não era o plano original? então, não. Rodolfo, fala aí. Então, só sobre a questão, falar sobre a questão de Judas. Depois você toma ali, É. Karine. Entendendo o contexto da Judéia naquela época, o que especialmente historiadores aí, colocam como a hipótese mais provável pela ação de Judas ali, é que ele tentou ajudar a Jesus, mas não querendo que Jesus fosse sacrificado. Naquela época existiam muito incentivo a tentar provocar uma revolta e expulsar os romanos da Judéia. E eles acreditavam que Cristo podia fazer isso. E Judas ficava vendo aquilo e nunca Jesus fazia nada. E ele tentou assim: vou dar uma ajuda então. Eu vou lá, vou vender ele, ele vai ser traído. Então, quando ele for ser preso, ele vai manifestar os seus poderes ali. Então, a hipótese que grande parte do pessoal aí, dos estudiosos, levanta é essa, que ele queria dar um empurrão aí, queria forçar Jesus a colocar seus poderes de fora ali, dar um golpe nos romanos e então estabelecer o seu reino aqui na Terra. Então, que a principal a maior que a maior parte dos teólogos concordam com relação a isso, que a ideia de Judas original era essa, era tentar dar um Mas empurrão. aceita. Mas, Rodolfo, sabe o que que é?
fala essa coisa do Judas, sabe o que que me vem na cabeça? Caim e Abel. Porque Abel, coitadinho, só se ferrou, né? Ele se sacrificou de uma certa forma, assim. Foi o primeiro ser humano morto, né? Assassinado, se a gente parar para pensar. E eu penso, não sei, na minha cabeça vem muito isso, assim. Era o papel dele, né? Ser isso. Por que que Judas também a gente não pode pensar que era o papel dele também? Porque por fim ele só se ferrou, morreu também, né? Então, a forma com que ele se arrependeu de ter feito isso depois, que ele voltou lá e tentou devolver o dinheiro pelo que ele vendeu Cristo e se sentiu culpado e se matou, isso é que é o indício que quebra essa tese aí de que ele estava fazendo algo que era o papel dele, né? É, Então, ele não sentia estar fazendo isso. Ele se arrependeu de ter feito. Então, inclusive, o que se levanta aí é que ele deve ter se arrependido pelo que ele fez quando ele viu que Cristo não fez o que ele imaginava, que seria mostrar o seu poder ali, se libertar, libertar a Judéia e tal. Quando ele viu que não aconteceu isso, então ele se arrependeu. Então ele entendeu que não era aquilo, não era aquilo que aconteceria, não era aquilo que estava determinado. E na Eu verdade, tenho. assim, pode falar, Rô. Pode falar, não? Eu achei Não, que. Não pode era falar. outra dúvida. Pode continuar. Pode falar, que eu junto. É de outro assunto. Continuei, cara. O, mesmo porque, assim, na Bíblia, não tem a questão da predestinação, né? Então, assim, de ter o papel a desempenhar, né? É assim, então, a própria construção da narrativa vai dizer que ele teve reuniões com essas pessoas, em dois momentos distintos, para meio escondido, meio que tentando. conspirar. É, Foi uma conspiração, sim, né? e é aquela coisa assim, o problema acho que de Judas é que o inferno tá cheio de boas intenções, no sentido de que ele estava se colocando num papel de resolver uma problemática com base na perspectiva dele. E a Bíblia vai dando algumas ideias assim. Isso me faz lembrar, por exemplo, na hora que a Maria está ungindo o pé de Jesus na casa de Simeão, e a Bíblia fala que ele critica isso, vai mostrando que ele está indo para um caminho distinto em relação aos discípulos. Então, assim, você vai vendo essas essas cenas serem narradas dos discípulos, então você vê Pedro com essas coisas do tipo, eu nunca vou não sei aonde, nunca vou te acontecer isso, e ele sendo quebrantado, ele, por exemplo, eu vou andar no mar e ele cai, eu vou para onde você for e ele nega Jesus, ele fala, não vai lavar meu pé, então a gente vê Pedro sendo colocando um pouquinho assim, a gente vê João, que era o filho do trovão e depois sendo discípulo amado. A gente vê Pedro sendo quebrantado. E Judas, na verdade, ele vai tendo um caminho sempre meio paralelo, assim, meio sempre do escondido, né? Então, ele vai criticar a Maria por estar lavando o pé, porque imagina gastar esse dinheiro todo para lavar o pé de Jesus, e a Bíblia vai dizer que ele dizia isso porque ele roubava o dinheiro, né? Então, assim, o coração dele tinha uma perspectiva muito diferente da realidade ali do mestre, né? Assim, a sensação que vai passando a Bíblia pela narrativa é que ele amava o mestre, ele era tocado pelo mestre, mas ele não se deixava ser moldado, né? Ele tinha as perspectivas dele, então ele achava que dando essa mãozinha para Jesus aí, ele ia, na verdade, fazer com que Jesus aparecesse, né? Assim, e era, na verdade, muito baseada nas próprias, no, no- nos próprios pecados dele, né? Porque quando você fala que Jesus, eu acho maravilhoso essa ideia de que Jesus, enquanto homem, talvez ele não tivesse esse conhecimento, etc., mas ao mesmo tempo ele fala na ceia, né? Fala, Um vai me trair. ele Então ele fala que está sabia. comendo pão comigo, Sim. aí Judas assim comendo pão. Aí fala, sou eu? Exato, Aí fala, tu exato. disseste.
A Então ele gente não sabe o sabia. quanto ele sabia, mas ele sabia que um iria trair e quem iria trair ele. Ele sabia, né? Sabia. Exato. Ele sabia. E ele ainda sabia que ia ser com um beijo, né? Então, assim, Judas, ele tenta meio que falar assim, alguém vai me trair, para ver se tocava o coração, né? Assim, acho que a questão do contexto ajuda muito, do lavar o pé, da humildade, de se colocar ali nessa situação. E ele fala, ó, um de vocês é como se ele tivesse endurecido, né? A Bíblia sempre vai usar essa palavra do endurecido, né? O coração vai se fechando. E é Jesus tentando meio que de alguma forma chegar nesse coração, mas não chegou. E ele sai, né? Ele em vez de se envergonhar, de se humilhar e ser como servo naquela situação que era justamente o que Jesus estava falando, na verdade ele sai para fazer o propósito dele, né? E aí assim, eu acho que a ênfase da narrativa também é a questão humana, assim, do quanto que às vezes a gente acha que sempre Jesus vai falar de dois grupos, né? E esses dois grupos são ali nos discípulos. Às vezes você acha que você está fazendo um bem, que você está ajudando o mestre, você está andando com ele, mas você está, na verdade, compartilhando ali um desígnio do mal, né? Você está fazendo alguma coisa que, na verdade, você acha que é bem, que você acha, mas você está completamente errado. Quando eu estava lendo para falar para vocês, eu fiquei pensando na sutileza do mal da nossa vida, né? O quanto que às vezes a gente não percebe, o quanto eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, como a gente, às vezes, nosso dia a dia, a gente faz que nem Judas. É que Judas é muito parecido com a gente, sabe? Assim, a gente faz muito coisa de Judas, né? E a nossa necessidade de estar assim permanecendo nele, porque Judas não permaneceu nele. Judas, inclusive, saiu do jantar fisicamente e saiu, né? É o ramo que fugiu da videira, né? Então, Então, assim, pode não, falar, Rodolfo. pode terminar aí a conclusão do ramo da videira. Eu fico pensando assim que a nossa necessidade de estar colado nele, de permanecer, obedecer os mandamentos para estar não sendo sem perceber, sendo seduzido por essas sutilezas do mal, assim, sabe? Pode falar, Rodolfo. Então, o que a gente faz direto, que é igualzinho é a mesma situação de Judas aí, é quando a gente pede para que Deus faça a vontade dele, mas a gente quer ajudar Deus a entender qual que é a vontade dele. A gente faz muito isso, né? Ou quando a gente pede um sinal para Deus, se é isso ou se é aquilo, mas eu quero ajudar a acontecer o sinal para que seja aquilo. É mais ou menos isso. Está o dia inteiro aí na nossa vida essa decisão de Judas, né? O que Judas fez. Eu tinha mencionado uma das hipóteses, uma outra hipótese que um grupo menor de teólogos levanta é de que Judas ele se uniu ali com Cristo, imaginando que Cristo fosse ser um revolucionário, que fosse trazer riqueza para a Judéia, tomar o poder, libertar os judeus. E então ele viu que não era isso. E ele pensou, eu tenho que lucrar alguma coisa com todo esse tempo que eu perdi aqui com esse grupo, né? Então ele foi lá e vendeu. Eu acho a outra hipótese muito mais atraente, muito mais assim fácil de acontecer, né? E só vou ler rapidinho aqui, lá em Mateus 27, do verso 3 em diante, só para ficar claro aí o desfecho de Judas, tá? Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tacado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então ele teve a ciência de que o que ele fez estava totalmente errado. Ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito, né? E percebeu que não deu certo o plano dele. Só para ficar claro aí o final dessa história, dessa relação da traição de Judas. O Judas, eu acho que o que incomoda muito no Judas, e me incomoda sempre que eu leio dele, eu acho que é isso, o quanto que a gente é Judas no dia a dia. Essas pequenas sutilezas nossas, assim, sabe? E quando eu estava preparando o estudo, em vários momentos eu falei, Senhor, se a gente não tiver realmente grudado em você como videira mesmo,
a gente facilmente cai nas ciladas, né? Assim, a gente cai nas ciladas do nosso próprio eu, assim, a gente se engana. Porque, como o Rodolfo disse, a gente fica muito cego pelas nossas percepções de Deus, ou a gente dando a forcinha para Deus, sabe? Assim, olha, faz a sua vontade, mas seria muito legal se o Senhor fizesse dessa forma, como eu estou pensando aqui, ó. Vai para esse lado aqui, né? Igual esses dias o Tomás, eu pegando umas ideias aqui do meu dia, veio uma coisa na minha cabeça. O Tomás ganha mesada, ele é Filipa, né? E eu falei, tá, você ganhou R$ 100 de mesada, dá o dízimo. Aí ele falou assim: vou dar R$ 10, mãe. Eu falei: muito bem, dízimo é 10%. Eu falei: quanto você vai dar de oferta, de agradecimento? O quanto que você quer agradecer para Jesus? Aí ele virou para mim e falou assim: R$ 3. Aí eu falei: você não acha que está muito pouco? Ele: não, não, essa noite, essa semana eu não dormi bem. Não dormi bem, tive problema à noite. Aí eu falei, esse é o nosso estilo Judas de ser, entendeu? Assim, tipo, ele não me deu o que ele não, ele não fez o que eu não queria. Ele falou assim, ele não me ajudou nos meus problemas. Ele não me ajudou nos meus problemas. Eu tive problema para dormir. Aí eu falei, então tá bom. Então eu falei, então conversa com Jesus a respeito disso. Aí eu falei para ele o que basicamente Jesus vai falar para você, é que ele estava falando para os discípulos, né? Ele vai falar para os discípulos assim: olha, eu vou deixar o consolador. Depois vocês leiam isso de casa, que eu não vou ler tudo agora. Vou deixar o consolador, porque meu tempo já acabou e eu estou vendo que eu ainda tenho mil coisas para falar. E ele vai falar que eles vão ser perseguidos, né? Que as pessoas não vão reconhecer eles assim como não reconheceram. Ele falou assim: olha, não fica pensando que só porque eu sou o rei do universo que vão aceitar vocês, que depois vão botar a mão na consciência e vão perceber, não me aceitaram. E olha, eu que criei eles. Também não vão aceitar vocês, vão perseguir vocês. Vai acontecer muita coisa ruim com vocês, né? Então, assim, ele já está dizendo que ele está fazendo uma menção aí muito direta a esse conflito que existe, né? Esse conflito que permeia a nossa existência, né? O conflito de que, e vocês vão perceber isso assim, que quanto é, na história, estou fazendo agora uma busca histórica, e eu estou relendo o livro Grande Conflito, alguns de vocês ganharam. Eu estou relendo o livro Grande Conflito, fazia acho que uns 20 anos que eu não lia. E eu tô assim, eu não tô conseguindo parar de ler ele, porque ele é uma aula de história incrível. E fala, o começo dele, eu estou na página 80 e o começo dele vai falar justamente sobre a perseguição ali da Idade Média, né? E vai falar justamente o quanto, desde que Jesus saiu da terra, né? Que ele saiu, a gente só vê os cristãos sendo perseguidos, né? Teve a perseguição, os romanos perseguiam. Aí depois teve perseguição da própria Igreja Católica, que se dizia mensageira de Deus, perseguindo as pessoas que seguiam a Bíblia. Então, assim, e hoje mesmo, eu não sei se vocês já sentiram, mas eu já conversei isso com a Roberta, já conversei com algumas pessoas, algumas meninas do meu grupo de oração, ficaram assim, uma delas chegou para mim e falou assim, olha, eu estou abismada, eu não sabia que as pessoas eram tão resistentes com cristãos. Eles mandam eu ficar quieta. É engraçado assim que eles podem falar qualquer coisa esdrúxula que eles acreditam. Pode falar em duende, pode falar em qualquer outra coisa, mas quando eu vou falar de Deus, eu sou considerada fanática. Há uma rejeição. Meu marido pede para eu ficar quieta. Há uma rejeição ao falar de Deus. Então, assim, vocês vão percebendo que, na verdade, existe aí um conteúdo sobrenatural que incomoda, né, assim, ao longo da história, né? E o que Jesus está falando é dizer assim, olha, não vão reconhecer vocês, né? E é essa luta que está sendo evidenciada, assim, vocês vão ser perseguidos, né? E quanto mais vocês estiverem próximos a mim, mais vocês serão perseguidos, né? E aí Jesus, por fim, vai falar esse versinho que foi o que eu falei para o Tomás, que está em João 16:33, que vai falar assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele não promove, né, uma teologia do tipo, vem para Jesus que é só paz, sucesso e prosperidade. Na verdade, o que ele diz aos discípulos é o que ele diz para a gente hoje. Olha, só tem vida permanecendo em mim. Quanto mais vocês permanecerem em mim, pode ser que vocês enfrentem acusações, que vocês sejam perseguidos, mas tenham bom ânimo, eu dou a paz para vocês. A vida vem de mim, vocês não estão órfãos, eu vou habitar com vocês. O mundo não vai me conhecer, mas o mundo também não vai ter paz. Então permaneçam em mim, tenham ânimo. Eu vou passar as aflições junto com você. E aí, por fim, Jesus faz a oração sacerdotal que é linda, maravilhosa, de João 17. E ele vai orar pelos discípulos, pedindo para. É uma oração que ele ora por ele, para ele ter força. Ora pelos discípulos, para Jesus, para Deus proteger, para Deus conservar eles. É uma oração de entrega dos discípulos. E ele ora por nós, gente. Ele ora por nós. Eu sempre gosto dessa parte. Então, em João 17. Ele vai dizer assim, a partir do versículo 20: Minha oração não é só por eles ele está falando dos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. De novo, o convite à unidade, à videira, essa visão de que nós somos uma unidade com ele. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amastes. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e este sabe que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. E aí, Jesus vai para o Getsemane. Getsemane é um bosque. Eles saíram lá de dentro de Jerusalém, eles saíram da cidade, aí eles passam num valezinho, e aí eles sobem para o Monte das Oliveiras. Então, do Monte das Oliveiras, você conseguia ter a visão do templo. Então, tinha esse valezinho, e aqui você via o templo. Era uma distância pouca, eu não sei mensurar agora, mas eu acho que não chega nem ser talvez um quilômetro e pouquinho, né? Então, saindo do muro de Jerusalém. Então, tem o vale e aí tem o Monte das Oliveiras, onde ele gostava de orar. E no Getsemane, nessa caminhada, ele vai começando a sentir o peso da separação de Deus. Ele vai começando a sentir ali como se tivesse os pecados da humanidade sendo depositados. Lembrando o cordeirinho, em que a pessoa que tinha pecado levava o cordeirinho, colocava a mão sobre o cordeirinho, orava e colocava ali a confissão dos pecados. Nesse momento, ele começa a sentir o peso desses pecados e a angústia da separação com Deus, né? O peso desses pecados trazia angústia para ele e ele precisava orar. E ele convida os discípulos, Pedro, João e Tiago, para irem com ele um pouquinho mais separado, numa área desse bosque, e pede para eles orarem com ele. Quando a gente está angustiado, a gente precisa, às vezes, ter alguém com a gente precisa que alguém ore com a gente. Esse apoio da angústia de não estar sozinho é muito importante. Jesus pede para eles: olha, eu vou para ali um pouquinho orar, mas vocês ficam aqui, orem comigo, porque ele fala: ó, tá difícil, orem comigo aqui. E Jesus vai orar, e nessa hora ele está muito, muito mesmo, como disse o Rodolfo, a natureza humana dele fica ali sentindo toda aquela angústia,
né, do peso mesmo dos pecados sobre ele. Então ele começa realmente a sofrer. E ele ora, 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 e ele volta para os discípulos, para Pedro, André, para Pedro, Tiago e João. E quando ele chega para falar com Pedro, né, com esses três discípulos, eles estão dormindo. Aí Jesus fala: Vocês estão dormindo? Ele ora comigo, né? Ora comigo, vigiem comigo, para vocês não caírem em tentação. Aí ele volta para orar. Ele ora, ora, ora e volta para os discípulos. Ele chega de novo, os discípulos estão dormindo. E ele de novo meio que acorda os discípulos. E ele pede de novo, orem comigo, né? Ele demonstra a angústia dele. E é nessa hora que ele começa a suar, né, com sangue, ensanguentar, tamanho o estresse dele que estava nessa hora. E por 3 vezes ele volta e para os discípulos orarem com ele, os discípulos estão dormindo. Então, esse foi um período de muita angústia, em que ele ora e pede para o Pai afastar dele, se fosse possível, esse cálice, né? Esse sofrimento todo. E nessa oração dele, ele aceita a vontade do Pai. Ele fala que seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Ele poderia, a gente já falou sobre isso várias vezes, ele poderia, em qualquer momento, desistir essa angústia, ele poderia em qualquer momento dizer, não quero mais brincar disso, né? Não quero, né? Tá pesado. E este momento foi um momento muito forte que a gente vê na Bíblia, na narrativa, a angústia da natureza humana ali sobressaindo, mas ele se depondo aos pés de Deus, né? E se submetendo à vontade. E, por fim, nesse próprio processo dele orar e se entregar à vontade de Deus, nesse próprio processo ele é revigorado. No final, enquanto ele ora, enquanto ele se debruça ali, né, ele é revigorado e ele entende, não entende, mas ele decide, né, ele decide, vamos dizer assim, é quase um recompor, ele se recompõe no sentido de que custe o que custar, ele morreria por aquelas pessoas que ele criou, né, por quem ele ama tanto. Então ele decide, e aí ele levanta, né, desse momento já meio que pronto, esperando ali aproximar as pessoas, Judas com os sacerdotes para virem prendê-lo, né? Então ele passa por esse momento de angústia, ele passa por esse momento difícil. Inclusive Deus envia um anjo para que ampare ele nesse momento. Ele poderia ter desistido ali, mas ele não desistiu. Ele submeteu à vontade do Pai e se recompõe ali e vai para ser preso, que vai chegando. Depois seria legal vocês lerem, eu não vou conseguir ler aqui, mas eu deixei os textos. Vocês estão vendo aí os textos? Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês, tá? Ah, e aí, esses sacerdotes é bem interessante. Eu vou falar rapidinho aqui, porque eu não vou alongar muito, e depois a gente volta. Eu nem vou falar muito dessa cena do Sinédrio, mas só vou falar aqui um pouquinho e depois a gente continua no próximo estudo a partir disso aqui. Quando ele está no Getssêmani, Judas leva os sacerdotes, né, e as pessoas que vão prender Jesus, ele vai até o Getssêmani, né? Então, quando ele chega lá no Getssêmani, Jesus está com os discípulos dele e perguntam quem ele era, pergunta quem que eles estão buscando. Aí eles falam, nós estamos buscando Jesus o Nazareno. E aí ele fala, eu sou. Na hora que ele fala, eu sou, né, inunda nele toda a divindade. E mesmo assim, eles percebem que quando é como se ele falasse, eu sou, a Bíblia vai dizer que inunda ali a divindade. E mesmo assim, perante vendo isso, eles não se abalam, não, né? Eles continuam no processo ali para tentar prender Jesus. E aí Judas vai, beija o mestre, e aí eles amarram Jesus.
né? E os discípulos, e Jesus já tinha falado isso, olha, vocês vão sair cada um para um lado. Ele falou assim, olha, vocês vão sair todo mundo para um lado, mas não tem problema, porque Deus está comigo, ele falou, mas cada um para um lado. Aí Pedro desespera e corta a orelha de um servo do sacerdote. Aí Jesus pega a orelha e coloca de novo. E mesmo assim ninguém, sabe? Eles estavam tão enfurecidos, tão cegos, que eles foram com aquela coisa de realmente ir lá, né, e acabar com tudo, que mesmo tendo ali evidências da natureza divina de Deus, Jesus fazendo mais um milagre, eles continuam enfurecidos. E eu acho engraçado que em Marcos, eu fico imaginando essa cena, que eu falei assim, os discípulos tudo surtado. Em Marcos tem um até que foi pego com lençol e sai pelado. E Marcos ele fala, e um que estava lá com os discípulos enrolado no lençol, pegaram os lençóis. Então parecia que foi um furdúncio a cena, assim, sabe? Um arranca a orelha, os outros saem correndo. Jesus fica lá, né, esperando, Judas beija, aquele povo tudo enfurecido, e amarram ele, e ele fala, por que que vocês estão preocupados comigo? Vocês me veem todo dia no templo, vocês sabem aonde eu estou, vocês sabem que eu estou aqui, por que que vocês estão desse jeito? Mas havia todo um motivo, né? Eles foram à noite, justamente os sacerdotes foram na maldade mesmo, né? Com Judas, à noite para pegar Jesus, porque eles queriam fazer ali, já começava toda a estratégia de um julgamento injusto, né? Eles levaram Jesus ali para o Sinédrio, lembrando, só para a gente contextualizar aqui, aí eu finalizo aqui, que o Sinédrio era onde estavam os sacerdotes, os anciãos, os escribas, eram as pessoas, vamos dizer assim, os religiosos, os religiosos do topo ali da pirâmide dos judeus, né? Então, eram os religiosos mais importantes que tinham esse conselho do Sinédrio. E eles não chamaram todos. Nicodemos, por exemplo, que era defensor de Jesus, não foi chamado. Eles só fizeram ali um pequeno grupo, chamaram testemunhas falsas, fizeram na calada da noite, fizeram todo um sistema corrupto para tentar ali de alguma forma condenar Jesus perante o grupo judeu. Então, entendam que isso aqui era só com os judeus. O que eles queriam fazer é que isso chegasse aos romanos, porque só quem poderia condenar Jesus à morte eram os romanos. Então, esses líderes judeus estavam armando uma situação para conseguir que os romanos o acusassem, e fizeram isso na calada da noite, né? E aí eles levam Jesus para a casa do sumo sacerdote. E lá em Jerusalém, eu fui na casa, nas ruínas, não não na casa, nas ruínas. E no possível lugar onde Jesus ficou preso essa noite, até a manhãzinha, né? Porque na casa do sumo sacerdote também tinha uma prisão. Então, que eles colocam, possivelmente é uma dessas, tinham duas, né? A casa do Caifás, que era o sumo sacerdote, tinham duas prisões dentro da casa dele. Possivelmente em uma dessas ficou Jesus. E era uma casa muito rica, porque ele era riquíssimo. E tinha um pátio muito grande, assim, né? E João e Pedro foram meio que pelas bordas tentando seguir Jesus e acompanhar Jesus nesse momento. E aí uma pessoa falou assim, ah, você estava com... Virou para Pedro e falou, você estava com Jesus. Eu jamais, estava não, conheço não. De uma forma até meio que rude, assim. Logo em seguida, outra pessoa falou assim, ah, você é um deles que eu te vi sim, né? E aí ele, não, sou não, não conheço esse homem não, nunca vi esse homem. E aí depois o terceiro, que era parente do que perdeu a orelha lá, falou assim: ah, você estava lá sim, você que foi que arrancou a orelha. Ele falou: não, estava não, não conheço esse homem, nunca vi, não sei o quê. E aí o galo canta, né? O galo canta e Pedro percebe
Ele lembra o que Jesus falou para ele. E a Bíblia vai dizer que eles têm ali, que Jesus olha com ternura para ele. Ele fica se sentindo extremamente mal, né? E Jesus olha ainda assim, acorrentado, amarrado. Nessa hora ele começa a ser, começam a bater nele, começam a realmente maltratar. Se não tivessem os soldados romanos ali, ele já seria morto, porque levaram pessoas, com sangue nos olhos. Sabe aquele efeito manada que começa, a aflorar ali naquele momento com as testemunhas falsas? Colocam um capuz nele e começam a bater no rosto dele e falam assim: quem te bateu? Se você é Deus mesmo, quem te bateu? Então começam todo esse processo e mesmo assim ele olha para Pedro com amor, né? E Pedro sai de lá chorando, né? Sai de lá chorando. E aí, assim, só para finalizar, eu fiquei pensando, enquanto eu preparava isso para vocês, da atitude de Pedro e a atitude de Judas, né? Judas, aparentemente sente remorso, mas ele não se arrepende. Ele sente o peso da culpa. E o peso da culpa dele é tão grande que ele se enforca. É, já Pedro, ele vai chorar e ele se arrepende mesmo, ele se humilha, né? Ele vai até, ele percebe, vem tudo na cabeça dele, do que Jesus falou, e ali a gente começa a ver, na verdade, a transformação maior de Pedro. A partir de agora a gente vai vendo a transformação maior de Pedro. Ainda existiam, ele era um líder, né? Ele era assim braço direito de Jesus, que a gente vai vendo o processo dele, mas do quanto é importante, mesmo a gente caindo, mesmo a gente, errando, a gente voltar, né? Assim, não se deixar longe dele, não se deixar se perder dele, não se entregar a uma culpa, não se entregar a um remorso, mas voltar com os nossos frangalhos, vamos dizer assim, com as nossas dificuldades e voltar para ser preso na videira, né? Para que a gente tenha vida, né? E foi muito lindo estudar isso para vocês, porque essas últimas palavras de Jesus são palavras de muito amor, né? Ele estava preocupado até o final, né? Assim, se vocês puderem ler a Bíblia depois, ele estava preocupado, ele estava sofrendo e ele estava preocupado com os discípulos, né? Ele que ia ser entregue ali, já ia começar todo o sacrifício dele e ele se derramando em amor, pelas pessoas que estariam ali com ele. Que esse amor, né, possa continuar entrando nos nossos corações, nos convidando a estar com Ele, né? A estar preso à videira, né? Que a gente possa sentir esse amor dele aí. Acho que era isso. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta do que foi falado até aqui. Ô, Cá, eu depois queria falar sobre lá atrás o lava-pés, mas tá tarde, né? Eu por mim, eu ficaria até umas 11 aqui, né? A gente fala, a gente fala daqui uns 15 dias. Mas a gente também pode falar depois. É, tá bom. Foi lindo hoje. É muito triste agora daqui pra frente. É muito triste daqui pra frente. Eu chorei quando eu estava lendo. Ah, É que não dá para muito falar tudo triste. aqui, porque tem muita coisa. Hum, Você pensa que assim, hoje era só Mateus 26. Eu falei, é fácil. Mas é tão lindo assim quando você é, vai lendo e você vai vendo o amor dele assim tão grande que você vai se constrangendo, sabe? Assim, é. alguém mais quer fazer algum. Então, Karine, eu estava pensando, puxa vida, ele sentindo o peso do pecado das pessoas, acho que ele devia sentir uma tristeza assim profunda, né? Porque não dá para ver o pecado de todos. Devia ser uma coisa assim tão forte que de vez em quando a gente sente isso, né? Ultimamente, quando você vai ver a barbaridade que as pessoas fazem, você sente aquele peso aqui.
aquela tristeza. Eu acho que é isso que ele sentia, né? Que devia ser enorme a tristeza dele, né? É tristeza com agonia. Eu acho que é Agonia. aquela coisa que fica aqui assim. E eu fico pensando assim, é uma coisa que veio muito no meu coração, tipo, ele criou, ele olhava e falava assim, é o povo que eu criei. Ai, Imagina credo. assim, você fala, eu criei, olha o que eles estão fazendo comigo. E assim, ele criou como fruto de amor, é como você imaginar que um filho seu fazendo uma coisa dessa, sabe? Deve ser uma coisa totalmente. Eu fiquei, na hora que eu fui lendo assim para estudar para vocês, eu fiquei pensando, eu falei, que situação. E ele ainda se derramando de amor e escolhendo ficar ali. Eu já tinha falado, matem todos. Eu criei um monstro. E ele tentando ali, né? Lembra do filme Precisamos Falar sobre Kevin? Mas por aí, né? Nossa, esse precisamos falar sobre Kevin. É Olha, isso esse daí. Não tem nada a ver, filme, mas eu digo, você criar um monstro, isso que ela tá falando. O Kevin era o monstro. A gente estuda ele em psicopatologia, pra você ter ideia. não quero ver, não. Não, 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 não veja, Não Suzana, não veja. veja. Principalmente agora com esse negócio do Rio Grande do Sul, você vê o Kevin, aí você azeda. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, um comentário? Tem muita coisa, né, cara? É muita coisa, muito conteúdo, muita coisa, né? É muita coisa. Isso que eu não falei quase nada, mas é Nada, muita exatamente. Mas do jeito que você explicou hoje, tem coisas ali que a gente vê que realmente ele podia acabar com tudo, né? Mas a humildade dele, em corpo humano, sendo Deus, para aguentar aquele povo, não se diz, não é possível. Ele não consegue 1%. Meu famoso não é possível, é assim, de que não é possível. Gente, mas a gente continua daqui a 15 dias para o desfecho final. Tá certo. Mas, se possível, leiam João. João 14, 15, 16 e 17. Muito bonito. Leiam. É Você manda lindo. para a gente depois? Eu ia tirar uma fotografia e se te... Mando sim. Já daqui a pouco já coloco no grupo, tá bom? Obrigada, viu? Foi ótimo. Ai, que Deus abençoe Obrigada, vocês. Cá. Foi especial, viu? Sempre O Ro- especial. Ai, gente, que bom. Vou pedir pro Rodolfo Hum. então fazer uma oração pra gente. Você ora aí, Rodolfo? E oremos. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor mandou o seu Filho para este mundo, porque ele deu a sua vida por nós e agora nós temos direito à salvação. Abençoe-nos, abençoe os nossos familiares, nossos amigos e ajude-nos, Senhor, a estarmos cada vez mais próximos de Ti. Perdoe também nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Amém. amém. Muito Deus obrigada. abençoe. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada a Boa Obrigada. noite, vocês. pessoal. Até Bom a próxima. Boa descanso. noite. Tchau, Tchau. tchau.